सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपददेवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare. Acharya dharma paricharya Vishnum Vicharya tirthani vicharya vedano Vinana gaura piya pada sevanam Vedadi duspappa padam vidanti. Acharya dharmam paricharya Vishnum Vicharya vedano Vicharya tirthani vicharya vedano Vinana gaura piya pada sevanam Vedadi duspappa padam vidanti. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que Agasura, Bakasura, Putana, todos eles também quiseram se identificar como amigos muito próximos de Krishna. Mas, no fim das contas, as atividades deles, por meio das atividades deles, ficou provado que eles não eram amigos próximos de Krishna. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru disse que no começo, Agasura, Bakasura, Putana, todos eles quiseram provar que eles eram muito próximos de Krishna, que eles eram amigos que amavam Krishna. Mas, por fim, as atividades deles, pelas atividades deles, foi provado que eles eram contra Krishna, que eles queriam destruir Krishna. Isso foi provado no final das contas. Eles não são apoiadores de Krishna, eram inimigos de Krishna. Dessa maneira, muitas pessoas vêm diante de Guru Padma para tomar iniciação, mas, por fim, nós podemos descobrir que a maioria deles são contrários a Guru Padma. Eles estão fazendo atividades que são exatamente opostas à de Guru Vaishnava. Eles não são a favor de Guru Vaishnava, mas a vestimenta deles, as atividades externas deles, a doçura do comportamento deles, mostra que eles são a favor de Guru Padma. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que a menos que alguém seja 100% submetido aos pés de lótus de Sadguru Vaishnava, aos pés de lótus de Bhagavan, alguém não poderá falar sobre a verdade absoluta sem medo. Prabhupada costumava dizer que 100% de inclinação, 100% de submissão aos pés de lótus de Bhagavan, ou seja, de Guru e Vaishnava, ninguém pode falar sobre a verdade absoluta destemidamente. Algum tipo de medo vai surgir. Algum tipo de medo desconhecido vai te perseguir. Você pode pensar, se eu falar a verdade absoluta, ninguém vai me apoiar. As pessoas vão me rejeitar. E então, eu não vou poder receber Labha, Puja, Pratishta. Então é melhor suprimir a verdade. Suprimir a verdade absoluta. É melhor não falar. Dessa maneira, muitas vezes Prabhupada costumava dizer que buscar a satisfação do Senhor Supremo é chamado Bhakti. E buscar a satisfação pessoal, a minha própria satisfação, minha Labha, Puja, Pratishta, isso é a-Bhakti, não Bhakti. E se você falar em voz alta, diante do público, se você puder falar a verdade absoluta diante das pessoas, então isto é Bhakti, isto é pregação. Pregação não significa suprimir a verdade absoluta.
pregação significa projetar a verdade absoluta. Mas, se você não for completamente dedicado aos pés de lótus de Guru Vaishnava, você não poderá pregar da maneira apropriada. Parampudyapada Sila Keshava Goswami Maharaj costumava dizer: Abhina Guru Padma, ele não é diferente do meu Guru Padma. Este verso do Chaitanya Charitamrita, essa citação do Chaitanya Charitamrita, como é? Ele diz: se eu não me colocar numa plataforma neutra, eu não poderei nem mesmo proteger o Dharma. Ou seja, existem diferentes tipos de dharmas. O dharma social, o dharma familiar, o dharma mental. Então, tem o dharma hindu, uma concepção geral de dharma hindu, mas o verdadeiro dharma é o Bhagavata Dharma, Atma Dharma. O verdadeiro Dharma de todas as infinitas divas, seja no mundo transcendental, no mundo material, em qualquer local, as infinitas divatmas, elas têm um Dharma que é Bhagavata Dharma, Atma Dharma, mas elas não conseguem se lembrar disso, ou seja, do seu relacionamento eterno com Bhagavan, e é por isso que elas não têm nenhum interesse em seguir Bhagavata Dharma. Então, Parampudyapada Keshava Goswami Maharaj costumava dizer: a menos que alguém se coloque em uma plataforma neutra, essa pessoa não poderá proteger nem mesmo o Dharma comum. O que dizer do Bhagavata Dharma? Então, para proteger este Bhagavata Dharma, se eu precisar enfrentar ataques, se eu precisar enfrentar diferentes tipos de eventualidades, ainda assim, eu terei que sofrer isto. E eu terei que projetar o idealismo. Ao enfrentar todos esses tipos de ataques daqueles antagonistas, dos sarradias, eu terei que estabelecer um exemplo no mundo. Um sadhu, ele é conhecido principalmente por 3 fatores principais. O que é que eu digo? 3 fatores. Um é Nirapeksha, ou seja, sua neutralidade, Satyanishta, ou seja, ele está estabelecido na verdade absoluta. Então, são pelo menos 3 condições por meio das quais você pode entender que aquela pessoa é neutra, que aquele é um verdadeiro sadhu. Então, Parampudyapada Keshava Goswami Maharaj, ele era o discípulo mais querido, mais íntimo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o mais querido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, a quem Prabhupada costumava dizer em Bengali, nós costumamos honrar as pessoas dizendo Apni, mas Prabhupada chamava ele de Tumi, ou seja, Tumi é um vocativo mais íntimo ainda. Dessa maneira, Prabhupada estava muito feliz em entregar a responsabilidade por administrar todas as propriedades da Chaitanya Mata para ele, porque originalmente ele veio de uma família de dono de terras e ele estava habituado a tomar conta das terras, das propriedades. Isso não significa que ele era um homem materialista, um Vishai. Nós podemos nos lembrar que Srila Madhavendra Puripada era o maior Nishkinchana, mais desapegado mesmo assim para o seva de Gopal Senatji. Ele estava pronto para aceitar 10.000 gomatas. Ele era Nishkinchana, ou seja, ele nem mendigava por nada.
Ele não pedia nada, mas se alguém desse algum leite para ele, ele poderia beber isso, do contrário ele não consumiria nada. Esse tipo de Nishkinchana sadhu, um sadhu que não tem nada. Mesmo assim, ele estava pronto para aceitar 10.000 vacas para a satisfação de Senataji, e ele estava pronto para arranjar um templo e um grande festival, tudo isso. Isso é o verdadeiro Nishkinchana Bhava, esse humor de não possuir nada. Então, Prabhupada estava muito feliz ao dar a responsabilidade de todas as terras e propriedades da Chaitanya Mata para Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj. Ele costumava tomar conta de todas as propriedades. Hoje você nem consegue reconhecer. Na verdade, todas essas terras que você vê atualmente era parte da Chaitanya Mata. O que sobrou hoje é muito pouco. Todas as terras, onde é que você veja, naquela época, era tudo propriedade da Chaitanya Mata, todas essas terras. Mas agora, tudo já foi vendido. Até mesmo atrás do Shivasangam, eu fiquei sabendo que foi vendido. Dessa maneira, é necessário um homem poderoso para controlar todas as terras, porque você precisa coletar os impostos, ou seja, dos habitantes, você precisa pedir os impostos para eles, tomar conta das propriedades, do contrário pode vir alguns criminosos e tomar conta da sua propriedade. Dessa maneira, ele era a personalidade mais apta para tomar conta da Chaitanya Mata, ou seja, de todas as terras, as propriedades. E quando o Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur, Swananda Sukada Kunj, estava praticamente fora das mãos dos devotos, as personalidades, pessoas locais, os delinquentes queriam roubar aquela propriedade. Então, Prabhupada falou para Keshava Goswami Maharaj, ou seja, na época o nome dele era Vinoda Babu. Ele falou, é possível a gente recuperar aquele local, ou seja, recuperar aquele local? E Keshava Goswami Maharaj falou, sim, é muito fácil, posso recuperar sem problema. Dessa maneira, todas as terras e propriedades ele costumava controlar, e ele também costumava punir aqueles que não obedeceriam. Às vezes, aqueles criminosos muçulmanos costumavam atacar. E você precisava se proteger, ou seja, a gente precisa nos proteger. Dessa maneira, um dia, um menino muçulmano acabou morrendo. Ou seja, eles estavam atacando, nós estávamos nos defendendo, e isso acabou acontecendo. Depois disso, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, ou seja, nosso Vinoda Babu, foi enviado para a prisão. E depois disso, teve esse caso de justiça, e depois foi provado que ele era inocente, e ele foi libertado. De toda maneira, na época de Prabhupada, ele costumava administrar tudo, coletava os impostos, porque naquela época a condição financeira externamente não era muito boa. Eles não tinham nem arroz o suficiente. Então, eles ferviam espinafre, outras plantas selvagens. Keshava Maharaj, Vamana Goswami Maharaj costumava contar. Naquela época não tinha nem grãos o suficiente. Dessa maneira, ele costumava escrever artigos também, sentado no escritório. Ele costumava escrever vários artigos e, ao mesmo tempo, tomando conta das terras. Um dia, algum Vidya Vinoda e o seu
o seu irmão espiritual. Naquela época era irmão espiritual, agora a gente não pode falar irmão espiritual porque eles abandonaram Prabhupada. Então ele veio até Prabhupada. Keshava Goswami Maharaj contava isso. Ele falou, olha, um dia nossos irmãos espirituais vieram e falaram, olha, você é um grande Vedante, você é um grande conhecedor do Vedanta. Em toda a Gaudiya Mata, você é um grande Vedante, então, por que você não escreve uma explicação, um comentário sobre o Vedanta? Então, Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj concordou, e aquilo que ele escreveu ainda está disponível em Bengali. Ele seguiu escrevendo todos os comentários, análises do Vedanta, e todos esses artigos foram publicados. Na época de Prabhupada, às vezes, ele ia junto com Prabhupada para diferentes locais de pregação. Vinoda Prabhu, ele ia junto com Prabhupada e anotava tudo que Prabhupada falava. E às vezes Prabhupada permitia que ele falasse Harikatha também. Falava um ótimo Harikatha, Siddhanta Vichara. Dessa maneira, Vinoda, ele era um membro principal da Gaudiya Mata, controlando todas as terras, até mesmo aqueles que tomavam sannyasi, eles honravam Vinoda por conta do comportamento, do caráter dele, de quão estrito ele era, de todo o Siddhanta Vichara dele, e especialmente pelo amor que ele tinha por Guru Padma. O amor excepcional dele por Guru Padma. Guru Padma, às vezes, ele testa o discípulo. Às vezes, Guru Padma, ele testa o seu discípulo, ou seja, quanto amor você tem por mim. Este tipo de teste. Porque sem testar, Guru Padma não pode te aceitar. E a maneira que ele vai te testar, você não consegue nem imaginar. Ele pode te enganar primeiro de tudo. Depois disso, quando ele pode ver que você tem tremendo amor por Guru Padma, aí sim você pode receber toda a misericórdia. Dessa maneira, certo dia, chegou um telegrama da vila dele, perto de Banwari Para. Atualmente, em Bangladesh, a maioria do nosso Guru Varga, eles nasceram onde no presente é Bangladesh. Perto de Jashore, Bhakti Bilasa Tirtha Maharaj era de Jashore. Ele era de Varishal, um local muito difícil de se viver. Então, ele era de Varishal e um dia chegou uma mensagem, um telegrama, e estava escrito no telegrama que a mãe dele estava muito doente. Por favor, venha rapidamente para vê-la pela última vez. E esse telegrama chegou às mãos de Prabhupada. Prabhupada leu e depois ele chamou Vinoda Prabhu e falou: olha, você deve ir para a sua vila imediatamente, sem demora, porque a sua mãe está muito doente e talvez ela vá abandonar o corpo, então você deve ir imediatamente. Depois de receber essa instrução, ele prestou reverências para Prabhupada e foi fazer o seu serviço. E de tarde, Prabhupada percebeu que Vinoda não tinha ido para a sua vila para ver a sua mãe. Ele estava lá no templo. E depois que acabou o Arati, Prabhupada falou: olha, eu falei para você ir na sua vila, por que você não foi? Por que você não foi? Então, Vinoda, derramando lágrimas, ele começou a falar: Prabhupada, você quer me testar? Prabhupada, você quer me testar? Você quer testar quanto amor eu tenho por você?
Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu amigo? Eu vejo tudo isso em você. Tudo. Pai, mãe, amigo, tudo. Eu vejo tudo isso em você. E ele começou a chorar. E então Prabhupada pôde perceber a dedicação, o amor dele por Guru Padma, que não é uma brincadeira. Na verdade, o amor dele pelos seus irmãos espirituais também é incomparável. O amor por todos os seus irmãos espirituais. Ele costumava amar todos. Externamente, ele era muito rígido. Externamente, Vinoda Baba era muito rígido. Mas, internamente, muito suave. Esta é a natureza daquelas grandes personalidades. Lokottaranam Kusumadopi Kamalani Abhajaradevi Kuturani Kusumadopi Kamalani. Eles são mais suaves do que uma flor ou do que a manteiga e mais duros do que um trovão. Esta é a natureza das grandes personalidades. Gauranga Mahaprabhu ele era tão suave, ele chorava, abraçava todos, mas às vezes ele era tão rígido, tão severo que superava até mesmo um trovão, não tinha desculpa. Dessa maneira, um dia um homem foi reclamar para Prabhupada. Ele falou, olha, Vinoda Prabhu está desperdiçando dinheiro. Ele está dando dinheiro para as pessoas, está desperdiçando dinheiro. E aí Prabhupada perguntou, veja, quanto dinheiro você costumava gastar na sua casa? Ele falou, olha, na verdade, eu era muito pobre. Na verdade, meu pai era muito pobre, eu gastava quase nada. E aí Prabhupada respondeu, se lembre que ele vem de uma família de donos de terras. Ele gastava muito dinheiro, dava para os necessitados. Então, aquilo que ele está gastando hoje não é nada em comparação com o que ele gastava antes. O que é vairagya para você, o que é renúncia para você, talvez não seja renúncia para outra pessoa. Preste atenção. O que é vairagya para você, o que é uma vairagya para Pundarika Vidyanidhi, isso não é vairagya para você, porque ele conhece a técnica. Vairagya, renúncia, significa. As pessoas pensam, o significado comum de vairagya é a pessoa que não se envolve com a matéria, não tem nenhuma propriedade, ela é muito desapegada. Sim, isso é vairagya, isso é renúncia. Mas o que está por trás desta vairagya? Se essa vairagya está se desenvolvendo por um forte amor aos pés de lótus de Bhagavan, por um forte apego pelo mundo transcendental, se esse é o plano de fundo, então esta vairagya tem um significado. Mas, se a renúncia é baseada no falso ego, a pessoa quer se mostrar, projetar como um grande renunciante, então esta renúncia não tem nenhum significado. É por isso que Sarvabhauma Bhattacharya quis escrever Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga. Vairagya é vidya, mas aqueles Mayavadis, eles pensam, eles entendem Vairagya de outra maneira. Então, de acordo com a concepção deles, eles consideram que Vairagya significa você jogar fora toda a matéria e manter apenas o seu corpo. Você pode expor este corpo feio, feito de carne e sangue, e se projetar. Falar, olha, eu sou o maior renunciante. Mas isso não é Vairagya. Isso se chama ignorância. Agyana. Porque o que é que te pertence para que você possa decidir se desapegar? O que é que significa desapego? Se você tem algo, então você pode se desapegar. Mas se você não tem nada, ou seja, nem o seu corpo te pertence, até mesmo o corpo que você está utilizando, ou seja, você tem um corpo, os seus órgãos sensoriais, a sua mente, tudo isso você pegou
assim como um empréstimo que você faz do banco. Você pegou emprestado o seu corpo. Você pegou emprestado o seu corpo e você terá que devolver o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, tudo isso, toda essa matéria, você terá que dar de volta. Por um certo período de tempo você tem que usá-lo. Então, se você não tem nada, o que é que você pode, do que você pode se desapegar? De nada. É por isso que, de acordo com o Gaudiya Siddhanta, o nosso Guru Varga, como Parampujapad Sridhar Goswami Maharaj, Prabhupada, todo o Guru Varga falavam e mostravam uma perfeita vairagya, ou seja, yukta vairagya, a renúncia apropriada. Dessa maneira, surgiam diferentes tipos de problema ali nas terras da Gaudiya Mata, porque as pessoas queriam roubar as terras da Gaudiya Mata, alguns criminosos vinham, e quem podia proteger? Ou seja, você quer agir como um cavalheiro, entrar no quarto e agir como um cavaleiro, mas o nosso Bharati Maharaj, para recuperar a terra de Paramahansa Maharaj, ele saiu vestindo apenas uma gancha e um grande bambu e saiu, foi até eles, conversando com eles. Ei, saiam daqui. Do contrário, vamos ver o que vai acontecer. Dessa maneira, se a situação demandar, nós teremos que defender o seva. O mesmo humor foi expresso por Srila Parampujapad Keshava Goswami Maharaj, ou seja, Vinoda. Vinoda Babu era um defensor, o maior defensor em toda a Gaudiya Mata. Ele costumava defender. Se eu seguir falando cada um dos incidentes, vocês ficariam surpresos quão poderoso ele era. Então, vocês conhecem todos esses incidentes, eu não quero repetir, ou seja, eu posso apenas relembrar esse ponto de como ele agiu da mesma maneira que Kuresh. Kuresh quis proteger o seu Guru Padma Ramanujacharya e da mesma maneira, sob a orientação de Kuresha, o nosso Vinoda Prabhu assumiu esse papel de Kuresha quando ele pegou a roupa de sannyasi de Prabhupada e permitiu que Prabhupada saísse em segurança. Mas ninguém ocupou esse papel, todos saíram correndo naquele momento. A situação pode provar, os acontecimentos podem provar se você tem amor por Guru Padma ou não. A situação pode provar quanto amor você tem. Dessa maneira, Vinoda Babu, depois que Prabhupada partiu deste mundo, aconteceram alguns incidentes pelo feitiço de Yoga Maya. Não era Mahamaya, claro que Mahamaya também influenciou aqueles que são antagonistas e quiseram usar Prabhupada para o seu próprio benefício. Na maioria dos casos é assim. Nós queremos utilizar Guru Vaishnava para os nossos próprios fins egoístas e sujos. Eu não posso desfrutar do meu Guru Padma. Eu não posso desfrutar de Guru Vaishnava para a minha própria gratificação sensorial. Isso não é bom. Dessa maneira, quando Prabhupada partiu deste mundo, ele deu o seu melhor para tentar proteger, mas o que fazer? Houve um arranjo de Yoga Maya, do contrário, não poderia acontecer uma pregação tão vasta. Dessa maneira, foi dividido em dois grupos, a Gaudiya Mata, e as propriedades também foram divididas, mas antes disso teve vários problemas. De toda maneira, Parampujapad Keshava Goswami Maharaj decidiu não se envolver nesse tipo de brigas. Então, ele foi para Calcutá, perto da missão Gaudiya, e ele alugou um quarto
Bhushpara. E ali ele começou a Gaudiya Vedanta Samiti, num quarto alugado. Ele pedia esmolas para sobreviver e passava o tempo escrevendo, publicando Gaudiya Patrika, fazendo Vani Seva. Dessa maneira, ele decidiu, porque este é o serviço principal, Vani Seva, ou seja, o que quer que Prabhupada tenha falado, o seu acharana, a sua conduta, o seu siddhanta, se nós pudermos aceitar isso, ele passava o tempo inteiro fazendo Vani Seva, sem nenhum centavo. Seguiu publicando livros, revistas, e um dia, um de seus irmãos espirituais veio encontrar com ele. Era um dia de Ekadasi, e ele estava pensando, meu irmão espiritual veio, mas eu não tenho nada. Como que eu posso ir para o mercado para comprar frutas e flores para servi-lo? Não é possível. Então ele estava conversando e pensando isso. Senhor, como eu posso honrá-lo, porque um Vaishnava veio me visitar. E, enquanto isso, ele viu que um papagaio soltou algo ali no chão, perto dele. E aí ele foi ver o que era e viu que tinha um pacote ali. Um pacote? Aí ele foi, abriu o pacote e viu muitas moedas ali dentro. Naquela época, uma moeda valia muito dinheiro. Moeda valia muito. Então, ele começou a chorar ao ver esta misericórdia de Prabhupada, misericórdia de Bhagavan. Então, ele conseguiu servir para Shadam e tudo mais, para o seu irmão espiritual, dessa maneira. E mais tarde, ele desejou abrir um templo, pelo menos em Navadvip, ou seja, como se chama? Em Koladvip. Aparad Bhanjan Part. É o local onde você fica livre das ofensas. E no meio tempo, ele obteve um templo ali em, como se chama? Em Chuchura, perto de Bandel, em Calcutá. Sim, depois de Bandel, ele conseguiu um templo ali em Chuchura. E Chuchura era um bairro colonial dos ingleses há muito tempo atrás. E ali ele recebeu um templo, ou seja, era um templo antigo, dilapidado. E ele enviou 1 ou 2 discípulos lá para cuidar daquele templo, mas tinha muitos delinquentes que sempre atacavam aquele templo. Criminosos vinham e atacavam o templo. Então os devotos não conseguiam ficar lá. Era uma situação muito difícil, como eles poderiam ficar lá? Então, Vinoda ensinou eles. Ele falou, olha, o que quer que eles façam com vocês, a gente deve responder à altura. E depois, a gente pode ir para a polícia. Então, se eles te atacarem, vocês podem fechar a porta e subir, e lá de cima vocês jogam pedras. Machuquem eles, porque matar cansa, não é uma ofensa. Aqueles tolos, idiotas, querem se projetar como grandes devotos, grandes acharyas. Vejam, nós temos muito Trinadapi. Eles não têm Trinadapi. Parampujyapada Srila Keshava Goswami Maharaj fala, eles não têm Trinadapi, eles estão encenando. Eles não têm Trinadapi. Quando Guru Vaishnava estão sendo insultados, quando Guru Vaishnava estão sendo atacados por algum delinquente, é a regra, nós devemos defendê-los. O nosso Prabhupada costumava protestar contra os Sahajiyas. O nosso Prabhupada costumava escrever Praktarasa Satadushani, mostrando centenas de falhas dos Sahajiyas. Então, sob a orientação de Prabhupada, se nós também pudermos protestar, isso não é uma ofensa.
Claro, deve haver acharana, uma boa conduta, deve haver etiqueta comportamental. Não é que Prabhupada protestava, mas eu não vou protestar porque eu quero me projetar, eu quero provar que eu sou melhor do que Prabhupada. Alguns anos atrás isso aconteceu. Um acharya quis falar isso, nós fizemos muito mais do que Prabhupada. Isso não pode acontecer. Srila Vamana Goswami Maharaj falou, o que quer que Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur nos deram, quem é que pode superá-los? Dessa maneira, até aquelas pessoas que são boas, que têm um coração bom, estão desencaminhadas, porque elas não conseguem entender. Está muita pregação errada hoje em dia. Dessa maneira, o nosso Sridhar Goswami Maharaj também disse que quando alguns Gosha, significa eles são ladrões, eles vieram para roubar as deidades, as joias e tudo mais. E então, alguns devotos começaram a atirar nos ladrões. E um daqueles ladrões morreu. E a informação chegou até o nosso Sridhar Goswami Maharaj. E eles falaram, olha, os Vaishnavas estão atirando. E Sridhar Goswami Maharaj nunca falou que você tem que atirar porque você é um Vaishnava. Não, mas ele falou um Siddhanta. Falou, olha, quando as deidades Radha Madhava, Radha Govinda estão sendo insultadas, ou quando as pessoas vão roubá-las, então atirar naquele ladrão é Trinadapi. Quando um cachorro vai entrar no meu templo, então eu posso pegar um pedaço de pau e assustá-lo. Isso é Trinadapi, isso é humildade absoluta. Você não entende o que é Trinadapi. Quando Hanumanji quis queimar toda Lanka, isso era Trinadapi. Isso era Trinadapi. Mas ninguém entende o que é Trinadapi. As pessoas querem provar que humildade significa falar de uma maneira educada. E as pessoas são tolas, elas pensam que eles são grandes Vaishnavas, eles são grandes trapaceiros. Na verdade, eles são os maiores trapaceiros. Eles querem provar porque eles estão sorrindo, eles não estão agitados. Na verdade, eles estão agitados internamente, mas não externamente. Dessa maneira, eles querem fazer o público de bobo. Dessa maneira, Keshava Goswami Maharaj falou, sem problemas. Se eles te atacarem, então você pode atacar de volta. Então, eles atacaram, e aqueles criminosos quiseram subir por um cano de água, para subir no telhado do templo, ou seja, porque a porta estava trancada, e lá de cima, os devotos começaram a atacar pedras, machucaram aqueles ladrões e eles abriram um caso na justiça. Falando, os sadhus estão nos atacando. Depois disso, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, ele foi até o tribunal com um turbante, muito bem vestido, e foi lá de rickshaw. Foi para o tribunal e falou para o juiz de uma maneira maravilhosa. Falou, olha, minha majestade, sua majestade, primeiro de tudo considere por que nós estamos aqui. Os devotos estavam lá no templo, mas por que eles vieram aqui? Enquanto os outros são ladrões, por que aqueles homens foram até o templo? Primeiro de tudo, pesquise sobre isso, sua majestade. Dessa maneira, foi provado que aqueles criminosos, por meio de testemunhas, foi provado que aqueles homens queriam atacar os devotos. E Keshava Maharaj falou, olha, sua majestade, para própria defesa, nós temos direito a nos defender. Ou seja, se você me atacar, eu posso tentar me defender. E enquanto eu estava me defendendo, alguém foi machucado. Qual é o problema, sua majestade? Sim. E eles venceram o caso. E os delinquentes não puderam fazer nada. Depois disso, as pessoas locais estavam com inveja dos sadhus. Falaram, olha, vocês são sadhus. Por que vocês estão aqui nessa cidade, em Chuchura? Vocês deviam ir para a floresta. Vocês deviam estar na floresta fazendo bhajana. Vão para a floresta. Por que vocês estão vindo para a cidade, aqui na cidade de Chuchura?
O que vocês têm para fazer aqui? E Keshava Goswami Maharaj falou, bem, eu tinha que ir para a floresta, mas eu percebi que todos os animais ferozes estão aqui nessa cidade de Chuchura, por isso que eu vim aqui. A maioria daqueles animais ferozes, eu fiquei sabendo que eles estão aqui. Os animais da floresta não são tão ferozes, por isso que eu vim aqui. Esse é Srila Keshava Goswami Maharaj. Vocês devem saber o que é Bhakti. Bhakti não é uma encenação. Você deve protestar se alguém falar o Siddhanta errado, se alguém estiver te impedindo de fazer Haribhajana. Você deve responder, você deve buscar justiça, né? Então, a mata de Mathura foi recuperada apenas por Srila Keshava Goswami Maharaj. Estava controlada por delinquentes, totalmente. Esses marginais costumavam sentar lá, desfrutar na mata, usar entorpecentes, apostar. Então, quão poderoso é Keshava Goswami Maharaj? A população local falou, Maharaj, é melhor você ir embora se você quer continuar vivo. Eles são máfias. Ele falou, ok, vamos ver, eu também sou uma máfia espiritual. Na verdade, eu estou brincando. A máfia espiritual, na verdade, significa aqueles que estão disfarçados de devotos e estão vendendo toda Vana e Vaibhava. Eles são a máfia espiritual. Eu estou brincando aqui. Eles são a verdadeira máfia espiritual. Ou seja, estão disfarçados de devotos, de acharyas e querem pregar tudo negativo, tudo contra Prabhupada. E, ao mesmo tempo, eles estão arrumando um festival de Avirbhava-titi de Prabhupada. Por isso que eles são máfia, assim como a máfia educacional, máfia dos esportes, máfia devocional, máfia política. Se eu seguir falando sobre a máfia educacional, você ficaria surpreso. Essa é a condição do mundo hoje. Srila Keshava Goswami Maharaj, eu estou brincando. Ele disse algo assim, eles são marginais, então quero ver o que é que eles podem fazer. Dessa maneira, ele obteve vitória em todos os casos e todos esses criminosos tiveram que ir embora daquele local. Esse é Keshava Goswami Maharaj. Ele é o único do Guru Varga, ou seja, depois de Prabhupada. Depois de Prabhupada, se você me perguntar um nome, eu posso falar. O nome dele é Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj. Ele era tão neutro, que eu não consigo nem descrever. Ele era tão neutro. Ele rejeitou até mesmo seu irmão. Cortou relações com seu irmão. Enquanto, no mundo material, cortar relacionamento, um relacionamento material é impossível. Você sabe que aquela pessoa está fazendo algo errado, mas você não consegue abandoná-la, porque você tem algum relacionamento, algum apego ali. É impossível. Dessa maneira, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj foi forçado a abandonar até mesmo seu irmão. Falou, olha, não tenho nenhuma conexão com ele, eu não quero ver o rosto dele. Não quero ver o rosto dele, vai embora. O que ele escrevia, se você ler cada um dos artigos dele, ele era o único que escreveu muitos artigos para destruir a concepção Mayavada. Ele escreveu esse livro Mayavada Divani, a história da vida dos Mayavadas, com várias análises do Vedanta Sutra, como uma brincadeira. Eu não consigo nem imaginar qual era o poder, a Guru Kripa. Ele costumava escrever uma série de artigos. Incomparável aquilo que ele escrevia, algo que a gente não consegue nem imaginar. Dessa maneira, ele era destemido. Um dia, ele fez um comentário.
in the foundation of Saurishal, dizendo, na fundação de Saurishal há veneno. then there was one police case. Então, houve um caso de polícia, Police case de was Sauri there. Prapanashram. Then Kesava A Goswami polícia found foi até lá. E aí and Keshava Goswami Maharaj foi obrigado a ir até o tribunal. all pleaders they are asking, E lawyer, todos os advogados ali estavam falando, olha, por que que você é um sado, por que que você está usando essa linguagem baixa? Ele falou, olha, eu nunca usei nenhuma linguagem baixa. Ele falou, não, você falou palavras baixas, no, my lord, palavrões, algo assim. Ele falou, there não, is Sua shal, Majestade. this word can be used in Veja, different- essa palavra shal, que seria um palavrão em bengali, pode ser falada em parshala, rondonshala, tem outras maneiras de falar ela, então ela não é um palavrão sempre. Então o que há de errado? Shal, shala, Shal, in general, in Shala. Bengali it is one of the slang em geral, em bengali, é um tipo de palavrão, Randon sala, everything can be there. So what wrong in it? mas dá para usar essa palavra de uma maneira que não é sempre um palavrão. Super friend. Então, veja quão super fino era o intelecto dele. Barrister, they cannot Até mesmo o juiz, os advogados não conseguiam fazer nada contra ele. The case I like to say, Então, go through the writings of Kesava um Goswami caso que eu quero dizer I é can que se show você you one ler by os one. escritos de Srila Keshava Goswami Maharaj, eu posso mostrar para vocês um por um. Even Ele é some of his completamente disciples, contra os sarradias. Até Maharaj mesmo alguns dos discovered their discípulos sarhaja, deles, he wanted to throw him Maharaj out. percebeu que ele era sarradia e quis expulsá-lo. Kesava Alguns dos seus discípulos, discovered their sarhaja. Keshava Goswami Maharaj descobriu que eles eram sarradias e But quis anyway, mandá-lo their disease- embora do templo. their disease Mas was a not doença dele, desse Kesava devoto, Goswami não writing foi so curada. many things, one by one, Keshava Goswami Maharaj escreveu tantas coisas. Se você abrir os artigos, eu posso te mostrar. Contra os sarradias, contra os mayavadis, escrevendo com muita força. that at any Maharaj, ele condition nunca you can falou start, no, Rag que em Bhajan. qualquer condição a gente pode começar Raga Bhajana. Dharma, he wanted to Até publish mesmo it. Jaiva Dharma, ele quis publicar em duas partes, I already published in the book, separando o Rasa Tattva. Eu já publiquei num livro isso. one book, 12 years back. 12 anos atrás eu publiquei. Mas eles não têm interesse nisso. Eles precisam de Labha Puja Pratishta, né? Eu quis entregar para eles esse livro. Bengali book, you say. Sampradaya Vani Vaibhava, um livro em Like bengali. Sahaja, Tumiki Gaudiya. Várias coisas. Irmão Sarradia, você é Gaudia, Madhu este Gaudiya livro Sampradaya, também. Samsai O outro Kevadi livro se Prajao, chama Madhu Gaudiya Sampradaya. Qual é a dúvida de que nós pertencemos a Madhva Sampradaya? Eu escrevi tudo isso, mas eles não Position, na? querem saber disso, eles querem Wanted to hand over dinheiro. to those acharyas. Mas eu não tenho nenhuma posição, eu não tenho dinheiro. They don't Eu quis care. dar o They livro think para I am eles, one mas eles não insect. se importam. Eles pensam que eu sou um inseto, eu não tenho nenhum dinheiro. This way, Dessa maneira, Prabhupada used to say, Prabhupada costumava dizer Echorapaka means it's Bengali que word. Echorapaka. When Echorapaka em bengali significa quando você tem uma you jaca like to get jackfruit, e você quer amadurecer a sua jaca you want to get the rapidamente, jackfruit, right, very quickly, then you você have to quer use amadurecer a chemical jaca and put rapidamente, in a então closed você usa environment. um químico So Kesava used to e say, coloca ela "Those num lugar Echorapaka, they can fechado. never get Rupan E Gopal." Keshava Goswami Maharaj falava isso, falando, olha, eles são jacas amadurecidos artificialmente, eles nunca podem alcançar o nível do Rasa Tattva. Which was finally E um dia eu posso te mostrar esse livro, Acharya Keshari, que por fim ele foi editado, ou seja, eles quiseram tirar várias coisas importantes authenticity, but the para original provar is que there. eles mesmos são autênticos, mas eu tenho a versão original e posso mostrar para vocês. Quem é Keshava Goswami Maharaj? Ele costumava bater naqueles sarradias. All Ele Navadvip costumava bater used to neles. fear Kesava Goswami. Bapre. Todos aqueles babadis sarradias de Navadvip costumavam temer Keshava Maharaj. Eles tinham medo dele, de tão poderoso que ele era. Qualquer sarradia. Now, they Tinham inviting medo Sahaja dele. Babaji. Agora, eles estão convidando os sarradias babadis no mesmo templo. Eles convidam esses sarradias, Bhagavad Mandir to do permitem arati que eles Sahaja. entrem no templo e façam a adoração da deidade. São grandes idiotas, One perderam went tudo. the desert,
todo aquele tesouro que Keshava Goswami Maharaj deixou, eles perderam tudo. Eu estou na Vyasasana falando isso, perderam tudo. Agora, eles são como cobras sem veneno. Como que eles podem permitir algo assim? É o templo de Keshava Goswami Maharaj, eles permitem que aqueles sarradias venham e façam arati no templo. Na época de Keshava Goswami Maharaj, ele era tão estrito, haviam regras tão estritas. A gente ouviu de Vamana Goswami Maharaj. Um dia, Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj saiu do seu Bhajana Kutir, saiu e ele ouviu um rádio tocando. Ele falou, de onde está vindo esse som? Estava vindo da gráfica. Ele foi até lá, viu um radinho tocando, aí ele deu um chute naquele rádio. E o rádio se espatifou, quebrou. E aquele templo, agora eles permitem que os sarradias venham e façam arati das deidades. Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj queria mantê-los longe. Isso é Bhakti. Os sarradias, na nossa Sampradaya, aqueles que estão ocupando o papel de grandes devotos, de acharyas, eles devem ouvir este Kirtan de Bhaktivinoda Thakur. Isso é Bhakti, manter do lado de fora aqueles antagonistas. Mas eles estão permitindo que os opositores entrem para destruir todo o idealismo de Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj. Esse é a sua concepção. As pessoas são muito inocentes, não entendem nada. Eu estou dando meu sangue todo, desnecessariamente, porque eu sei que as pessoas não podem aceitar. De toda maneira, quando aconteceu uma divisão, por fim, o que aconteceu? Houve um caso ali de justiça entre dois grupos. Um era contra Prabhupada e o outro era a favor de Prabhupada. Eles estavam brigando na justiça. E Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, Silashida Goswami Maharaj, que era advogado, e eles costumavam escrever, e o nosso Narottama Brahmacharya, ou seja, Bharati Maharaj, escrevia também. Keshava Maharaj andava de um lado para o outro e ele ia ditando. Dessa maneira, todos os escritos vinham do ditado de Keshava Goswami Maharaj e Bharati Maharaj costumava escrever, e depois de escrever, ele ia e mostrava o que tinha escrito para Shida Goswami Maharaj, porque ele conferia tudo, dava a sua aprovação. Então, eu sou filho daquele Keshava Goswami Maharaj. Então, naturalmente, quando quer que todos vocês me ordenam a escrever algo, a falar algo, vem várias questões. Então, a gente já escreveu muitas coisas assim. Mas, no início, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever há muito tempo atrás, mas quando a primeira nota que eu escrevi especial, naquele momento eu recebi a misericórdia de Keshava Goswami Maharaj. Eu estava numa mesa velha, na margem do Ganges, em Sarapuli, no Bhajana Kutir de Vamana Goswami Maharaj, e eu quis implorar pela misericórdia de Keshava Goswami Maharaj e comecei a escrever especialmente. E até agora ninguém pôde responder. Eles não têm resposta, né? O que eles podem falar? Todos os pontos que a gente fala e escreve estão baseados nas Escrituras. Então, você tem que responder à altura, né? Se você apenas gritar, qual é o resultado disso? Dessa maneira, Keshava Goswami Maharaj, ou seja, Shida Goswami Maharaj, todo o nosso Guru Varga estava de um lado, Kunjada, todos estavam de um lado, e o caso estava avançando de maneira muito positiva, porque eles poderiam provar com 100% que
que aquele outro grupo não estava protegendo o idealismo de Prabhupada. Ou seja, eles tinham se convertido totalmente ao sarradiaísmo. Até hoje, eles não cantam o Mahamantra em voz alta, mas todos estão indo lá no programa deles, comendo lá. Isso pode provar se você tem amor pelo Guru Varga ou não. Como no caso de Raghunatha Das Goswami, eu já contei, não é? Quando Raghunatha Das Goswami recebeu uma folha de Dona Mata, ele perguntou para o servo, olha, de onde você recebeu? Olha, eu peguei lá em Sakistali. Ah, Sakistali? Ele jogou fora. Porque Sakistali é o local de Chandravali. Ah, você pegou essa folha lá nesse local? Eu não quero manter nenhum traço de conexão com esse local. Isso é chamado amor. Se você tem amor pelo seu Guru Varga, então você não pode agir dessa maneira. Mas aquelas pessoas ignorantes não querem aceitar nada. Você pode falar o que quiser, mas eles vão a favor daqueles opositores. Não há o que fazer. Claro, a gente pode dar todas as evidências e se eles forem afortunados, eles podem aceitar. Por fim, o caso de justiça estava avançando e aquele grupo ia ser derrotado. Eles iam ter que abandonar todos os templos. Embora naquela época, antes, tinha sido feita uma divisão por igual, alguma coisa assim. Aí, por fim, o que aconteceu? Ia ser provado que o grupo opositor eram contra Prabhupada. Eles não cantavam Mahamantra em voz alta. Eles não estavam seguindo o que Prabhupada idealizou. Eles não estavam seguindo Prabhupada, todas as instruções. Estavam violando as instruções de Prabhupada. Então, o caso de justiça, praticamente, o Guru Varga, Keshava Goswami Maharaj, já estava para vencer este caso. E aí, num último dia, esse grupo opositor foi para o tribunal com a foto de Prabhupada, de Gauranga Mahaprabhu, e cantando Mahamantra em voz alta, Hare Krishna. E antes também eles não estavam honrando, eles não estavam considerando que era aprovado seguir o voto de sannyasa em Kali Yuga, Então naquele dia eles decidiram dar sannyasi para 20 supostos devotos, de uma vez só. E eles vieram vestidos de sannyasi, cantando Mahamantra em voz alta, para ganhar aquele caso. Foram até o tribunal e o juiz falou, olha, você fala que eles não estão cantando Mahamantra em voz alta, eles estão cantando. E eles estão vestidos de sannyasi, você está falando que eles não se vestem de sannyasi? E aí o que aconteceu? Eles acabaram vencendo o caso. Ou seja, eles puderam proteger a sua propriedade. Isso que eles ganharam. E por fim, Keshava Goswami Maharaj ficou um pouco chateado, mas ainda estava feliz. E aí o nosso Bharati Goswami Maharaj, Narottama Brahmachari, falou, olha, a gente deu tanta energia neste processo e por fim o nosso grupo foi derrotado. Bharati Maharaj falou, Maharaj, a gente se esforçou tanto e depois disso fomos derrotados nesse caso? E Keshava Goswami Maharaj falou, o que você disse? Não, porque a gente foi derrotado. Ele falou, não. Bengali, você sabe? Ele quis dizer algo assim, eles venceram, mesmo assim eles perderam. Por quê? O nosso desejo, o nosso objetivo era que eles seguissem as instruções de Prabhupada, e eles estão fazendo isso. Ou seja, essa era a nossa meta, a gente queria compeli-los a seguir Prabhupada. Então, Keshava Maharaj falou, eles venceram, mas na verdade eles perderam. Mas nós perdemos e na verdade nós vencemos.
este caso, porque a gente queria impedir que eles vendessem as propriedades de Prabhupada. Eles queriam vender as propriedades de Prabhupada, ganhar dinheiro e sumir de vista. E atualmente você pode ver isso. Até hoje eles não cantam o Mahamantra em voz alta. Eles cantam outros kirtans, mas o Mahamantra não. Mas quem é que vai protestar? Não, eles estão apoiando eles. Todos estão apoiando eles. Quando eles fazem um grande programa, eles até me convidam. Certa vez, o Narendra Modi, o primeiro-ministro, veio até lá, naquela época. Você pode perguntar para Purushottama, me chamaram 4 ou 5 vezes, pessoalmente, por carta, por telefone, e todos foram. Eles quiseram quebrar a castidade do bhajana. Então, todos foram lá. Então, Keshava Goswami Maharaj é uma personalidade que não pode ser comparada com ninguém. Ele é incomparável, insuperável em toda a Gaudiya Mata. Prabhupada era o maior vedantista e Keshava Goswami Maharaj também o maior vedantista. Qualquer argumento ele podia dar. Ele costumava dar discurso na frente de grandes panditas, grandes professores, em universidades, no Senate Hall, em Calcutá, em grandes assembleias. O discurso dele era como fogo. Dessa maneira, ele desfrutava de uma honra especial, porque todos tinham que abaixar a cabeça diante dele. Ele costumava protestar até mesmo contra o governo. Certa vez, o governo quis criar um imposto que os sadhus tinham que pagar. Ou seja, eles queriam controlar os sadhus. E apenas ele, Keshava Goswami Maharaj, protestou fortemente. Ele falou, um sadhu não pode ser controlado. Como é que você quer controlar um sadhu? E sobre o abate de vacas, também ele escreveu e protestou contra isso fortemente. Ninguém se compara. E ele quis escrever também contra aqueles sarradias, porque depois que Prabhupada partiu deste mundo, aqueles grupos opositores quiseram escrever aquelas filosofias todas contrárias à Gaudiya Mata. Eles quiseram até dar o nome do templo deles de Bhaktisiddhanta, Sarasvati e Gaudiya Matas, apenas para ganhar o caso de justiça. Dessa maneira, algum Vinoda, eles quiseram escrever tudo contra Prabhupada. Eu posso te mostrar incontáveis documentos sobre isso. Eu até tirei foto e publiquei algum tempo atrás, você pode se lembrar? E eles não podem responder, não podem falar nada. Eles queriam provar, eles querem provar que eles estão em linha com Prabhupada. E os outros acharyas vão apoiá-los. É assim que está acontecendo. Por fim, o nosso Parampurapada Vinoda Babu tomou sannyas e ele tomou essa iniciação sannyasa em Katua, o mesmo local onde Mahaprabhu tomou sannyasi. Ali, Keshava Goswami Maharaj tomou o voto de sannyas, Vinoda Babu recebeu esse voto de Parampurapada Silashida Goswami Maharaj e recebeu o nome de Keshava, Acharya Keshari. Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. This way he started his mission. E assim ele começou sua missão. O primeiro templo ele estabeleceu em Chuchura, que foi bem protegido e ainda está protegido até hoje. Tem um devoto até hoje lá. De alguma maneira ele está protegendo ali. Depois dessa época eu não sei como está acontecendo as coisas lá. Então ele estabeleceu vários templos, mais de 20, quase 30 ou até mais do que isso. Templos que ele estabeleceu.
Também abriu templos em Assam, em Navadvipdam. Ele costumava ficar num quarto alugado e, por fim, ele acabou comprando aquele local para fazer a Devananda Gaudiya Mata. Agora a questão é, por que é que ele colocou o nome Devananda Gaudiya Mata? Qual é a razão? Por que Devananda Gaudiya Mata? Porque Devananda Pandit, ele era um grande ofensor. Ele costumava recitar o Bhagavatam de acordo com sua concepção materialista. Ele era um pandita que recitava o Bhagavatam. Mas o nosso Keshava Goswami Maharaj deu o nome do templo de Devananda Gaudiya Mata. Por quê? Porque assim as pessoas, os devotos, aqueles que estão interessados em fazer Haribhajan, eles podem se lembrar do caso de Devananda Pandita, como Mahaprabhu quis puni-lo. Devananda Pandita, porque Devananda Pandita quis expulsar Shivas Pandita da sala de aula dele. Um dia, ele estava recitando o Srimad Bhagavatam e Shivas Pandita, tomado de prema, estava chorando, e aí todos os discípulos de Devananda Pandit quiseram expulsá-los da sala. Ele está nos perturbando, é melhor expulsá-lo, jogá-lo fora daqui. E isso foi uma grande ofensa, e Devananda Pandita, ele não impediu os seus discípulos, ele não falou nada. Isso foi uma grande ofensa, né? Então, Srila Keshava Goswami Maharaj quis dar o nome do templo de Devananda Gaudiya Mata para que a gente possa se lembrar da punição que Mahaprabhu deu para ele. Um dia Mahaprabhu estava andando por ali e ele gritou. Ele falou, olha, eu vou pegar o Bhagavatam dele. Quem você pensa que é para ler o Bhagavatam? Você não tem direito nem de tocar o Bhagavatam. Quis pegar o livro dele. Dessa maneira, ele recebeu uma punição de Mahaprabhu, e é por isso que Maharaj colocou o nome da mata de Devananda Gaudiya Mata, para que a gente pudesse lembrar. Às vezes, algo negativo, se você se lembrar de um ponto negativo, isso pode ser muito bom para você. Assim como Jagadananda Pandita falou, escreveu no Prema Vivarta. Jagadananda Pandita escreveu no Prema Vivarta. Ele falou, se você quer desenvolver um relacionamento muito amoroso com Gauranga, Jodi pronoy rakhite chao Gaurangeswani, choto Haridaser kotha thaki jano mone. se você quer desenvolver um forte relacionamento amoroso com Gauranga, você deve se lembrar do caso de Chota Haridas. Você deve se lembrar do caso de Chota Haridas. Como ele foi punido por Gauranga. Isso é algo negativo, eu sei que é negativo, mas às vezes o negativo pode te amparar. Às vezes, eu sei que é negativo, mas às vezes o negativo pode te ajudar a ir para o positivo. Assim, nós devemos nos lembrar de Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, que nunca quis fazer nenhum meio termo com os sarradias, como vocês todos. Ele nunca quis fazer nenhum consenso com os sarradias. Nunca. Sempre que ele ia falar a verdade absoluta, sem nenhum medo. Até mesmo aconteceu alguma discussão. Um devoto tinha alguma gravação antiga e eu quis pedir para um discípulo dele. Eu falei, olha, você podia me emprestar, né? Alguma dessas fitas, eu posso gravar no meu computador e te devolvo. Mas eles nunca me deram, nunca me emprestaram. E essas gravações estão se perdendo, ou já se perderam. Eu quis pedir para eles,
Olha, você poderia me emprestar uma fita e eu posso te devolver, mas eles não me deram. Muito tempo atrás. Dessa maneira, Parampujapata Kesha Goswami Maharaj é o orgulho da Gaudiya Mata. Ele é um orgulho da Gaudiya Mata. Agora, nós queremos quebrar todo o seu idealismo. Nós estamos só querendo Labha, Puja, Pratishtha em nome de Raganuga, Rupanuga Bhajana. Nós estamos seguindo um procedimento Sahajiya que Parampujapata Kesha Goswami Maharaj nunca permitiu. Nunca. O Jaiva Dharma, ele costumava separar a parte do Rasa Tattva para que os Sahajiyas não pudessem entrar. Esses que são jacas amadurecidas artificialmente não possam entrar prematuramente. Então tem muitas escrituras deles maravilhosas, ou seja, quão duramente ele falava contra os Sahajiyas. Vocês não estão maduros o suficiente para tocar o Rasa Tattva. Ainda assim, vocês estão tentando explicar, pregar o Rasa Tattva, enquanto o seu Guru Padma era completamente contra esse tipo de coisa. Mas quem é que vai protestar? As pessoas são inocentes. Elas não entendem o que é bhajana, o que falar de Raganuga Bhajana. As pessoas não entendem nem o básico, o ABC do Hari Bhajana. As pessoas não aceitaram nem isso. De toda maneira, hoje eu vou parar por aqui. Então, o verso que eu comecei... Acharya dharmam paricharya Vishnu vicharya tirthani vicharya vedanu vinano gauro priya padu sevanam vedadi duspappa padam vidanti. Without serving one Gauranga Parshad, sem servir um associado de Gauranga, um devoto íntimo de Gauranga, ninguém pode obter Bhakti, seja viajando por diferentes locais de peregrinação, ou estudando Vedas, Vedantas, ou seguindo um Dharma normal. É impossível.